Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 948 blogs diários e minguando até 342 dias, 20 de julho de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo. Isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 948 blogs diários já produzido. Título: Amagedon, a Batalha Final, parte 3. Vou produzir 7 blogs diários, né? Vou produzir 7 partições com esse título, né? Magedon, a Batalha Final, né? Com 70 blogs diários. Eu estou na parte 3 deste título em específico. Subtítulo: Armazenamento de dado construindo um cenário, parte 8, certo? Relaciona esse subtítulo na sua consciência. Muito interessante vocês trabalhar uma forma de conscientização com esse subtítulo em específico, armazenamento de dados, construindo um cenário. Eu já estou na parte 8. Faça essa percepção. No meu título tem a numerologia do título, tem a numerologia do subtítulo, e da mesma forma tudo está especificado na capa para você, está especificado no título. Faz o processo de conscientização de uma forma continuada, certo? Para que você possa ter ciência em tudo que está sendo dito. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do título, a abertura do subtítulo, referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs na formação 3x4. Eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, mais a playlist da YouTube Music, a playlist melhor das melhores. Faz o trabalho de conscientização pela descrição do vídeo, muito interessante. Dedique o seu precioso tempo. Eu também estou dedicando o meu precioso tempo para que nós possamos ter ciência e consciência naquilo que é conexão com Deus em nosso interior e sobre aquilo que nós podemos dar diretamente no fruto com nossas expressões, com a nossa vista, a forma que nós a forma que nós vê é a nossa forma de frutificação, certo? E esse fruto pode ou não estar agarrado com a raiz. Faça essa percepção. Existe várias formas para você compreender uma coisa e outra dentro da sociedade, certo? Entenda isso. O blog diário explica muitas outras formas. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isso e façam por você mesmo e deixem de ser essa vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, as 2 melhores playlists da internet, O Diabo Assediou em Mim e essa playlist melhor das melhores, explicando a evolução do blog diário. O Diabo Assediou em Mim, com 40 blogs diários, dá para você fortalecer o seu corpo, criar uma resistência sobre o mal, sobre aquilo que nos dias difíceis você está fortalecendo a sua conexão com Deus, defendendo os seus direitos da vida, daquilo que você tem direito de viver. A partir do momento que você defende o seu direito, você também defende o direito do outro. Tranquilo que defende, muito bom, sabe? Entenda isso.
E se vocês acharem os vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os corpos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com a força das suas mãos. Um peso por uma medida e não danifica o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira, promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário, pensou que fosse assim? Interage isso na sua consciência com a pessoa da sua confiança, pensou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem, fruto é igual à semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade, ambas relação emocional do corpo. O corpo vai representar a igualdade, ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade, ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Vamos lá fazer a expressão livre deste contexto muito grande. Esse contexto ficou muito grande, por sinal. Vamos trabalhar nele, mas tem muitas coisas produtivas. Hoje eu estava reformulando ele, né? E eu vou dar continuação ao blog diário do blog antes desse, né? Que eu comecei a falar dos 5 planos de fundo, dos 5 anúncios que eu estou anunciando no fundo, na tela do fundo. Eu vou falar dos 5. Eu tenho falado já do reino de Deus. Aqui eu vou falar sobre os outros 4, os outros 4 anúncios que está no plano de fundo. Faça essa percepção para a gente entrar com essa ideologia mediando uma coisa e outra. Isso vai se tornar muito produtivo. Como eu tenho dito, eu estava acrescentando hoje, né? Hoje é minha folga. Eu fui redigitando esse contexto, reformulando ele, sabe, fazendo isso. Às vezes eu faço, às vezes eu não faço, mas hoje eu fiz. Eu já estava pronto, mas eu falei assim: "Não, tem que acrescentar alguma coisa". Às vezes eu estou trabalhando, estou na rua e eu tenho algumas coisas a mais a acrescentar, eu acho: "Nossa, que vai ficar muito bom", então eu vou lá e reformulo e busco, redigitar o contexto para melhorar mais as nossas expressões, ok? Entenda isso. Vamos lá então fazer esse processo de conscientização, mediando uma coisa e a outra, certo? A nossa, fazendo mediação sobre aquilo que a Bíblia é significativa, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. A Bíblia significativa vai explicar esses 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da Bíblia significativa. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é a Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos lá para a leitura do contexto, dando continuidade ao blog anterior. Se você não viu, é o primeiro link da descrição do vídeo. É só vocês clicarem lá e ver. Faça o processo de conscientização de uma forma continuada. Não tire conclusões precipitadas, certo? Trabalhe isso na sua consciência, é muito interessante. O segundo plano de fundo vai explicar o título do blog diário. O título gera uma contradição e o que se explica é a gramática normativa. A princípio, eu escrevi Amagedon, a batalha final, e o que estiver escrito vai gerar uma contradição sobre o que tem dentro da sociedade. O título criado por mim se escreve Armagedon, a batalha final, sem o R e sem o M, e contradizendo a gramática normativa, e o que já tem dentro da sociedade, e que acrescenta o R, né, e R na ideia de arma, e M na ideia de dom,
isto explica que o meu título contradiz o que for arma e o que for dom, e explicando o dom com N e com e o dom com explicando o dom com N, o dom com N contradiz o que tem dentro da sociedade e o que é escrito com M. Na ideologia moderna, a expressão arma vai explicar imagem ou pedra, e expressão dom vai explicar a vida, e que de vida não tem nada, né? E por isto que eu escrevi com dom, e por isto que eu escrevi dom com N. Na minha escrita, eu escrevi Amagedon, sem o R e sem o M, sendo o artigo A para indicar a imagem, o dom com N para indicar o dom da vida e contradizendo a realidade da vida e formando apenas um corpo expressivo para esta imagem e que se explica e que se aplica a IA. A inteligência artificial e expressiva da relação, e tudo isto contradiz a verdade, o verdadeiro dom, e que é escrito com M. E tudo isto é forma ideológica que usa expressão visual para contradizer uma coisa e outra e o que já tenha dentro da sociedade. No plano objetivo, eu posso usar Armagedon com R e com N. Faça a percepção e tire a sua conclusão final. Eu particularmente entendo que o espírito de criação do corpo pode trazer coisa precisa com uma matéria didática precisa para alfabetizar bem as nossas crianças, para termos para que temos que temos que reparar a criação contraditórias para separar para que temos que separar a criação contraditória sobre o que já tem dentro da sociedade, e separando coisa de coisa, para que esta coisa fique mais claro, para que o aprendizado para um aprendizado mais lúcido, para alfabetizar uma criança E é isto que traz a consciência e a lucidez para o corpo transparecido ou corpo glorificado. E com esta ideia vou abandonar a prática dos meus pais, e que me ensinou a arma ideológica e me instruiu neste caminho, coisa explicando coisa. E não terei mais como meus mestres, e destruirei as suas armas, para que as realidades dos corpos sejam também a vida de Deus, na sua intimidade. E lembrando que a semente é única, e é isto que explica isto que explica uma fonte, a expressão, são coisas que está na minha vista, e é com esta possibilidade que eu crio a minha arma, no lugar do fruto e que estivera na minha expressão. Me ajuda a destruir as armas dos nossos pais e o que estivera na sua vista, a contradição das vossas forma correta de frutificar. Façam de mim um corpo mais leal ao meu Pai, e que vós, corpo de Cristo, não me obriguem a contradizer a minha vida por causa de coisa, e não me obrigue a usar a minha arma, e
para que os vossos corpos sejam glorificados com Deus, o Pai da eternidade. Muitíssimo interessante. Vamos lá fazer o processo de expressão livre, né? Eu estou aqui no segundo plano. Esse segundo plano está explicando o título ele prolongou muito, certo? Aí mais para frente, no último, a gente vai, né, no próximo blog, a gente vai falar de mais três. Como eu tenho dito, eu pensei que nós ia falar dos quatro aqui, mas depois, no próximo blog, a gente termina a falar dos. Aqui é somente o segundo plano de fundo, que explicando o meu título diretamente, ele gerou várias contradições e trouxe várias ideologias muito ricas para a gente entender. Este segundo explicando aí, né, o título em específico, né, que vem uma escrita com as estrelas passando, sabe? Esses são o título do vídeo, está lá fazendo um anúncio e trazendo esse nome, colocando, colocando a escrita ali do título do vídeo em específico, do título, no plano de fundo, trazendo o título do blog diário em específico, né? Amagedon, a batalha final. Amagedon, batalha final. Escrita na minha forma que eu estou escrevendo, Amagedon, né, de uma forma sem o R e sem o M. Faça essa percepção a princípio, que nós vamos fazer ideologia sobre isso. Vamos lá, então. O segundo plano de fundo vai explicar o título do blog diário. O título gera uma contradição e o que se explica a gramática normativa, né? Geralmente a gramática normativa ela vai escrever Armagedon, certo? Arma trazendo uma ideia de ar trazendo uma ideia de arma e imagem de imagem e dom de vida, né? Armagedon. São três expressões unificadas, né? São três expressões, cada um explicando uma coisa. Aí dá esse nome Armagedon. Armagedon, certo? Existem várias ideologias para explicar esse nome, certo? Ele é um nome bem flexionado para uma coisa e outra, certo? Para representar Guerra Fria, para representar coisas apocalípticas, né? Profecia apocalíptica, espírito do anticristo, qualquer coisa, certo? Qualquer coisa, Armagedon representando essa complexidade dessas expressões, né? Que traz muita ideia, muitas ideias. Aqui eu estou relacionando ele com três expressões, Armagedon estou relacionando com três expressões, com arma, com imagem, com dom, né? Dom geralmente representa a vida, eu coloquei o dom no final com N para contradizer aquilo que é vida, certo? E eu tirei o R para não dar aquela liberdade de ser uma arma, exatamente uma arma física, aquela que você sai atirando em todo mundo, né? E essa arma era uma arma ideológica que nós fazemos ideologia com ela para a unificação dos corpos, e tem essa Bíblia significativa, que hoje ela é uma arma também, né? E tem coisas que tem dentro da sociedade que vai fazendo essa interação da Bíblia significativa sobre aquilo que tem dentro da sociedade, vira essa confusão que você está dentro da sociedade. Essa arma é muito silenciosa e muita trevosa, mas isso mata mais do que qualquer coisa que tem dentro da sociedade, qualquer essas armas que você vê aí, nas mãos de bandido, isso aí mata muito mais, né? Entenda isso, dependendo da confusão das línguas, isso destrói. Faça essa percepção, isso não coisas, brincadeira, não é brincadeira, você vê o tanto que isso traz complexidade. Da mesma intensidade que nós podemos conquistar a paz, conquistar a paz e ter um relacionamento íntimo com Deus, essa mesma intensidade que nós temos a, a intensidade de destruir tudo com esta arma. Pode olhar aí dentro da sociedade, olha aí como é que está as coisas hoje. Eu vejo o tanto que Deus é vida, sabe? Tanto que Ele é claro, o quanto Ele pertence a esse lugar, o quanto Ele pertence a esse paraíso, o quanto nós pertencemos aqui. Mas a arma ideológica, ele tira você deste lugar, ele cria alusão, ele confunde a língua, ele confunde as formas de frutificar das pessoas, confunde Deus, confunde o relacionamento social, confunde uma coisa grande. Olha para dentro da sociedade, do jeito que está aí, faça a sua percepção, vocês que têm acesso às mídias, às confusões, faz aí, olha aí. Isso é uma arma silenciosa que mata. Mata. Guerra Fria mata. Guerra Fria mata. Pior do que
as guerras sangrentas que Davi fazia para alcançar, às vezes ali morria ali 10.000 pessoas, vou falar isso só para vocês entenderem, às vezes ali morria 10.000 pessoas, hoje, pode olhar aí, né, hoje tem a internet aí para contabilizar, são muita gente que vai, né, for juntar todos, que muita gente que morre assassinado, todos os dias pessoas morrendo assassinadas, sem parar, muito, morrendo, enquanto você está aí vivendo a sua vida tranquila, outras pessoas estão morrendo, estão sendo sacrificadas, estão sendo blá blá blá, estuprado, sei lá, qualquer coisa, tanta desgraça que tem, muita, muita coisa. E tudo vem através de quê? Espírito do anticristo, pelo aquilo que nós frutificamos, pelo aquilo que é ideologia, pelo aquilo que é confusão das línguas, pelo aquilo que está dentro da sociedade, essas armas que tem dentro da sociedade ideológica, essas armas ideológicas, a Guerra Fria, entenda isso. Então, o segundo plano vai explicar o título do blog diário. O título gera uma contradição e o que explica a gramática normativa, né? Eu estou gerando uma contradição, né, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. A princípio eu escrevi Amagedon, né? Veja que eu escrevi Amagedon dessa forma que é correta, ó, Amagedon. Foi eu que criei isso aqui, o meu computador nem aceita, né? Nem se eu colocar ele a programação de IA que está dentro do meu computador nem aceita, né? Do Word que eu tenho aqui da Microsoft nem aceita que seja uma expressão correta. Está totalmente equivocada aqui, vermelho ali, sabe? Está totalmente negada, porque não é assim que escreve Armagedon, certo? Então, essa expressão foi eu que criei ela, certo? Desse título, foi eu que criei ela. Ela não existe dentro da sociedade, certo? A gramática normativa juntamente com as programação de IA que tem dentro do Word, da Microsoft, do Word, ela entende que isso é um equívoco, ela entende que isso está errado, que essa expressão está errada. Só para vocês entenderem. A princípio eu escrevi Amagedon, a batalha final, e o que estiver escrito vai gerar uma contradição sobre o que tem dentro da sociedade, né? Então aqui já começa a contradição, né? Que eu escrevi de uma forma errada, né? Os programas de inteligência artificial que está dentro do Word não está aceitando essa minha escrita, então Amagedon, do jeito que eu estou escrevendo, está errado de acordo com aquilo que é gramática normativa. O título criado por mim se escreve Amagedon, né? Amagedon, a batalha final. Sem o R e sem o N. E sem o M, né? Sem o M. Geralmente eu já vi Amagedon com o final N, né? Com o final N e não com M. Eu já vi Amagedon com o final M, certo? Eu não certifiquei como é que está escrito na Bíblia significativa, certo? Eu não conferi isso, certo? O jeito que a Bíblia significativa escreve. Mas eu já vi Armagedon final com N, certo? Contradizendo o dom, né, que é a vida, para contradizer o dom, colocando D-O-N em vez de D-O-M, que escreve com M, dom, escreve com dom, com M, e faça essa percepção. Então, o título criado por mim se escreve Armagedon, a batalha final, sem o R e sem o M, e contradizendo a gramática normativa e o que já tem dentro da sociedade, né? E que escreve a gramática normativa, ela escreve Armagedon com R, né? Com R, o R na ideia de arma, né? Esse R bem na ideia de arma, né? E o M na ideia de dom, né? E faz essa percepção, né? O M na ideia de dom, certo? Ou então o R na ideia de para arma e o M para a ideia de dom, certo? Entendendo isso. Eu já tenho aberto o blog dizendo que essa expressão ela se explica 3 palavras, né? 3 palavras unificadas, explicando aí arma, imagem e dom, né? Então, unificando tudo, vai dar Armagedon. Armagedon, né? De ideia de arma, de imagem e de dom, certo? Faz essa percepção. Isto explica que o meu título contradiz o que for arma, né? Por que ele vai contradizer? Eu tirei o R para não dar a ideia dessas armas físicas que as pessoas atiram. Eu trouxe a ideia para dizer que a própria arma são essas armas biológicas. As pessoas usam a confusão da língua. As próprias pessoas hoje, elas são essas armas vivas que fica aí contradizendo uma outra, são pedra movendo pedra, confusão para lá, língua, ninguém transparece nada que é de Deus, só dá coisas negativas,
coisas, troca Deus por coisa, objeto, troca relacionamento por objeto e ganha aquela imagem de coisas expressivas, de pedra dura e ninguém entende ninguém, é aquela confusão, nada transparecido. Então, eu tirei o R para tirar essa ideia que é a arma física. A arma física são essas pessoas que estão movendo dentro da sociedade a imagem, a filosofia moderna, as crises social, a Bíblia significativa contribuindo para essas pessoas ficar com a língua toda embolada aí dentro da sociedade, sem entender ninguém. Então, então eu tirei o R para não dar arma física, para dar a ideia que as armas são biológicas, são as pessoas que estão conectadas, que estão compreendendo as coisas de uma forma equivocada, que estão entrando no mundo da ideologia, estão ficando unificados, qualquer coisa, certo? Entenda isso, qualquer coisa. Então, eu tirei o R o R na ideia de arma, né? Eu tirei esse R com a ideia de arma e tirei também o M na ideia de dom. Isto explica que o meu título contradiz o que for arma e o que for dom, explicando o dom com N. Eu expliquei o dom com N, eu tirei o M original, o M dom, o dom escreve com M, mas eu tirei o dom para colocar dom com N, para dar uma ideia de contradizer o que for dom da verdadeira escrita da gramática normativa. Entende isso? Então, o dom com N contradiz o que já tem dentro da sociedade, o que é escrito com M, certo? Faça essa percepção. Na ideologia moderna, a expressão arma vai explicar imagem ou pedra, né? Como eu tenho dito, aquela ideia biológica de nós estar movendo pedra com pedra, né? Tacando pedra nos outros, a ideologia para lá, ideologia para cá, sei lá, qualquer coisa. Entende isso? Ó, na ideologia moderna, a expressão arma vai explicar a imagem ou pedra, a imagem ou pedra, qualquer coisa, certo? Entende isso? A expressão dom vai explicar a vida, né? E que de vida não tem nada, né? Não tem, né? Tem vida? Tem. Você acha que tem? Né? Se você não entende ela, eu já tenho explicado várias formas de você entender que as coisas da vida são coisas que nós acrescenta, porque é uma coisa limpa, uma coisa pura, porque o homem, Deus criou o homem perfeito. Mas agora, quando a gente estamos aí é muito complexo, e dentro da sociedade ganha essas grandes complexidades. Então, a vida é uma coisa de Deus, é uma coisa de Deus que você, quando você dá no fruto, você acrescenta a outras pessoas. Não tem nada de objetivo nela, entenda isso. Então, de vida não tem nada. Então, eu contradizi isso para você entender que que as pessoas tacam a pedra um no outro, e isso não representa a vida, não representa a palavra da vida, não representa Deus, não representa o corpo transparecido, representa coisas ideológicas. Eu faço coisa por coisa, movimento coisa por coisa. Eu quero o carro, eu vou lá e sei lá, faço de qualquer jeito, não produz nada, eu vou lá, toma da pessoa, rouba da pessoa, qualquer coisa, e ganha grande complexidade aí dentro da sociedade. Faça essa percepção. Então, na minha escrita, eu escrevo Amagedon com R, né? Na minha escrita, eu escrevi Amagedon sem o R, né? E sem o M, sendo o artigo a para indicar a imagem, né? Então eu coloco o artigo a para indicar que é uma imagem, para indicar que é a imagem, Amagedon, né? Então, para indicar o artigo a para indicar a imagem e o dom para e o dom com N para indicar o dom da vida e contradizendo a realidade da vida, né? O dom com N para indicar o dom da vida, para contradizer a realidade da vida e formando apenas um corpo expressivo para esta imagem, né? E o que explica a IA, a inteligência artificial, né? Quando a gente dá ali no finalzinho um dom com N, né? Em vez de você escrever com M, você vai ver que tudo são coisas ideológicas. Não tem nada de dom, né? Esse dom é contraditório, porque quem tem o dom da vida, ele é sábio, ele é grandioso, ele é conectado com Deus, ele respeita os seus irmãos, ele não faz confusão, ele tem um corpo glorificado, ele é fiel a Deus em tudo. Entenda isso. A inteligência artificial é expressiva. A inteligência artificial e expressiva da relação é tudo isto.
E tudo isto contradiz o verdadeiro dom. A inteligência artificial e expressivo da relação, e tudo isto contradiz o verdadeiro dom, e que é escrito com M, né? Então, o que tiver escrito com M, a inteligência artificial, né, aquilo que se escreve com N, contradiz a realidade. Entenda isso. Invertendo, contradizendo uma coisa e outra, certo? Entenda isso. E tudo isto é forma ideológica que usa a expressão visual, né? Aquilo que está na escrita, aquilo que você vê, certo? Quando você vai ver um dom com N, você vê, tá errado. Por que está errado? É a coisa ideológica? Por que não está batendo com a gramática normativa? Por que está contradizendo isso? Era para ter tudo transparecido, era para que nossas memórias, era para que nossas crianças aprendessem as coisas de uma forma correta, que não tivesse essa confusão e que eu soubesse ensinar isso às pessoas de uma forma correta, e que tudo isso não seria apenas uma coisa para contradizer uma coisa e outra dentro da sociedade. Então, essas confusão, e quando você, por exemplo, se hoje, vamos falar só para você entender, se hoje uma pessoa chegar aqui, eu escrever Dom com N, ao tanto de bullying que uma criança sofre, fulano de tal, não é assim que escreve, aí vai travar a criança, e sabendo que todas as coisas é ideológico, Guerra Fria, trava uma criança por causa de uma irresponsabilidade de um adulto, porque o adulto também é uma criancinha, sei lá, ele não entendeu ainda como que funcionam as coisas, sei lá, é uma criança, né? Entenda isso, qualquer coisa. Mas aí a criança, é o adulto que trava as crianças por achar que sabe mais e não sabe de nada. Só olhar aí dentro da sociedade. Essas pessoas que acham que sabem de tudo são as pessoas que estão mais equívocas dentro da sociedade. Não entende como que funciona as coisas ideológicas. Nada é para transparecer, é para fazer confusão da língua mesmo. A gramática normativa, ela tem grande contribuição para que nós fiquemos equívocos, para que nós sofremos bullying de uma pessoa e outro dentro da sociedade. Eu sei mais, eu sei menos. Às vezes nem sabe tanto assim, grande confusão. Quem sabe, ensina. Quem sabe, simplesmente ensina. Eu posso chegar aqui, quando eu tenho transparência, tenho meu corpo glorificado, eu posso chegar aqui e dar diretamente no fruto da pessoa e dizer para ela, olha, está errado isso que você está falando. Tranquilo que eu vou fazer com que ela entenda do jeito que eu fale, sem ofender o corpo dela, sem provocar uma desigualdade no corpo dela, sem provocar um bullying, eu falo direto na expressão, não, não é assim dessa forma, se eu sou um mentor, se ela me der a oportunidade de ensinar ela, não é dessa forma, é dessa forma, e ela vai dizer, nossa, que interessante, eu estou muito satisfeito, eu estou muito grato que você me ensinou as coisas de uma forma correta, então eu já vou começar a ver o meu fruto dela, e ela vai, né, ficar grata a mim, qualquer coisa, e tudo isso são parte de um aprendizado, né, de estar trabalhando isso socialmente, representando um mentor habitado de cada corpo em específico, as responsabilidades sociais que nós temos que ter um com o outro, certo? Para que essa dependência seja uma coisa transparecida, para que a gente florifique bem, para que os nossos frutos apareçam em outras pessoas, para que o fruto de outras pessoas apareça em nós nunca vamos saber de todas as coisas. Eu sei de um pouco, a pessoa me ensina aquilo que ela sabe, eu sei de um pouco, eu ensino ela, ela sabe de um pouco, ela ensina a mim, certo? Eu não vou saber de todas as coisas que tem dentro da sociedade. Pode olhar aí. Muitas coisas que eu venho relacionando aí, tem um equívoco de uma coisa e outra, porque tem pessoas que têm muito mais conhecimento que eu. Eu entendo muito de pedra, de coisa movendo coisa, ideologia, e isso aí não é nada que explica a realidade daquilo que é gramática normativa, daquilo que é as coisas que tem dentro da sociedade. Tem muitas pessoas que têm grande conhecimento de uma coisa, medicina, enfermagem, cada um vai ter os seus campos de conhecimentos sobre aquilo que ele está aprendendo e dedicando a aprender, certo? Entenda isso. Eu particularmente entendo que o espírito de criação do corpo pode trazer coisa precisa com um material didático preciso para alfabetizar bem as nossas crianças, para termos que para que temos que separar a criação contraditória sobre o que já tem dentro da sociedade e separando coisa de coisa para que esta coisa fique mais clara, né? Quando você entende que você separa coisa de coisa, todas as coisas ficam claras. O que que se pode aproveitar disso aqui? Vamos ensinar nossas crianças com material didático preciso, vamos formalizar isso em nossas consciências, vamos relacionar isso com respeito, com carinho às nossas crianças, vamos acrescentar para a nossa criança para que no futuro ela possa frutificar bem para a sociedade? Vamos fazer isso? Vamos tranquilo que vamos. Aí dá tudo certo, entenda isso.
mas tudo depende de uma forma correta de ensinamento para separar coisas de coisas. Para um aprendizado mais lúcido, né? E para um aprendizado mais lúcido, para alfabetizar uma criança. E para alfabetizar uma criança. Coisas mais claras, isso aqui é interessante, ó. Coisas mais claras, memória mais longa. Coisa duvidosa, memória mais curta. Tudo aquilo que é duvidoso, você não transparece o seu corpo com dúvida, não transparece. Coisas mais claras, memória mais longa. Por exemplo, tem coisas que eu aprendo, que eu vejo que é claro, lúcido, eu vejo que outras pessoas também aprenderam as mesmas coisas. As pessoas que estão à minha volta serão a minha memória, memorável. Eles me ajudarão a lembrar das coisas corretas. Mas se eu tenho pessoas que estão contraditórias do meu lado, duvidosas, minhas memórias vai ficando se encurtando, vai ficando cortando. Então, muitas pessoas memoráveis, muitos corpos glorificados, muitos corpos transparentes, muitos corpos glorificados com Deus diretamente. Então, as nossas memórias, os nossos ambientes vai se conectar a uma só ideia e tudo isso vai ficar bem memorável. Ou seja, veja aí o quanto que isso é limitado hoje dentro da sociedade, certo? Se você quer ter um ambiente bom, você tem que criar o seu ambiente, formar o seu ambiente, buscando, porque são todas as pessoas estranhas que estão ao seu lado. Isso reduz a sua memória, porque você vai numa religião, a pessoa te ensina uma coisa, vai no outro lugar, te ensina coisa, política te ensina uma coisa, a realidade das pessoas na rua é outra coisa. E tudo isso ganha grande confusão, mais grande confusão, e ganha muitas, muitas complexidades. Faça essa percepção. Então, entenda isso, ó. Coisa mais clara, memória mais longa. Coisa duvidosa, memória mais curta. Coisa duvidosa, memória mais curta. E é isto que traz a consciência e a lucidez para o corpo. Corpo transparecido ou corpo glorificado, né? Corpo transparecido ou corpo glorificado. E com esta ideia, vou abandonar as práticas dos meus pais. Vou ou não, né? Sei lá, vou ou não abandonar as práticas dos meus pais. E com esta ideia, vou abandonar as práticas dos meus pais e que me ensinou arma ideológica e me instruiu neste caminho, né? Coisa explicando coisa. E não terei mais como os meus mestres, não terei, né? Hoje eu estava fazendo a reflexão, olhei para dentro da sociedade, quanto que essa sociedade corrupta me ensinou muitas coisas, me ensinou muito, 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 muito sobre ideologias, sobre coisas, mas Deus também me orientou muito mais também, me orientou muito mais, me orientou, foi o meu mestre, me cuidou, me relacionou bem, me cuidou bem, né? Eu amo o jeito que Deus conduziu essas minhas falas, essas minhas palavras para trazer para você. Não nada que eu possa dizer, olha, estou muito grato a Deus por tudo. Todos os dias eu me realizo com este blog diário, mesmo estando aqui arrastando, rastejando com o meu corpo cansado, fazendo uma coisa e outra, me forçando muito para estar presente. Mesmo assim, eu estou muito alegre, muito satisfeito com Deus por estar nesse trabalho. Entenda isso. Aí vocês entendam dessa forma. Então, sei lá, será que eu vou abandonar? E com esse ideal, vou abandonar as práticas dos meus pais e que me ensinou as armas ideológica ou armas biológicas ou corpos humanos, né? Corpos humanos ou arma biológica, e me instruiu neste caminho, coisa explicando coisa. E não terei mais como os meus mestres, não terei, né? Eu vejo um monte de pessoas dentro da sociedade, um monte que foram os meus mestres, e tudo que eles me ensinaram foi ideologia. Pode olhar aí, música que eu peguei, tudo isso é ideológico, são coisas que estão dentro da sociedade. Eu peguei coisas ideológicas de um, do outro, aí fiz ensinamento sobre isso, comunidade religiosa, política, músicos, tudo que está dentro da sociedade são coisas ideológicas. Eles foram meu mestre nesses tempos, você acha que não? Eu dei ouvido a eles, eu ouvia eles, também ouvia a Deus também, sabe? Ouvia a Deus também, certo? Faça esse entendimento com essas ideias, entenda? Se que você estiver ouvindo deste blog diário, você não vai ter dúvida que foi desta forma, absolutamente desta forma, certo? Entenda isso. E não terei mais como os meus mestres, né? E destruirei as suas armas, para que a realidade dos corpos seja também a vida de Deus, na sua intimidade.
Quando os corpos entender que a vida dele é de Deus e que um só foi o Criador e que um só é pertencente a essa grandiosidade que é o paraíso de Deus e cada um de nós pertencemos a este lugar, nós pertencemos a este lugar e que nós não vamos para Marte, nós não vamos para Júpiter, blá, 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 não é nada disso, não é nada disso. Nós pertencemos a este lugar, nós pertencemos a este paraíso, né? Entenda isso, se coloca no seu lugar e se conscientiza na sua vida. Deus está te esperando assim, sabe? No seu íntimo. É só você abrir a porta e deixar ele entrar. Deixa ele entrar e tudo vai dar certo. Entenda, e entenda isso. E lembrando que a semente é única, né? A semente que está dentro de você é única. Você não tira, você não tem a semente, ela é uma coisa fértil de Deus, representando nossos corpos emocionais diretamente. Lá no nosso interior é uma semente viva de Deus, certo? Entenda isso. Não é aquela semente que não é aquele fruto que você dá com as suas expressões, né? A semente de Deus é uma fertilidade da nossa consciência espiritual, da nossa vida interna, nosso pai interior, nossa paternidade interna, nossa vida interna. E lembre disso. Lembrando que a semente é única e é isto que explica uma fonte. A expressão são coisas que estão na minha vista, aquilo que eu vejo. A expressão são coisas aquilo que está na minha vista. E é com esta possibilidade que eu crio a minha arma no lugar do fruto. Veja que é no lugar do fruto, na minha vista. Eu crio a minha arma, o mundo infinito de possibilidade, o mundo infinito de engano, qualquer coisa. Mundo infinito de objetivos, de interesses, objetivos, certo? Entenda isso. E, confundindo uma coisa e outra dentro da sociedade, entenda isso. Então, lembrando que a semente é única, e é isto que explica uma fonte. A expressão são coisas que está na minha vista, e é com esta possibilidade que eu crio a minha arma no lugar do fruto e que estivera na minha expressão, né? Aonde que eu estiver vendo, eu crio arma biológica, eu contradizo, eu confundo a língua das pessoas, eu tiro o Deus que está nela e coloco um Deus falso, tal, coloco um Jesus do relacionamento social, tal, mas tal. Esse dia eu estava fazendo a percepção, sabe? Eu não importa que as pessoas falem de Deus, fala Jesus de Deus, qualquer coisa, não importa, sabe? É crise dela, é crise dela. Esse Jesus é crise da pessoa. Não há nenhuma possibilidade de Jesus, do relacionamento social, ser Deus, não há, porque a forma que ela expressa, a gente vê isso nas suas expressões, que ela está confessando coisas, objetivo, uma imagem, uma arma para se destruir outras pessoas, para destruir. E Deus nunca foi isso, nunca vai ser isso. Deus é a consciência interna, certo? Tudo que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos avistando, são aquilo que a maldade da nossa liberdade, de Deus criar nós igual a Ele. Então causou esse desequilíbrio e agora tudo está vindo à tona e as pessoas vão ter as suas liberdades, se conscientizar pela sua vida, pelo aquilo que é íntimo com Deus, pelo aquilo que é a sua semente vivificada, seu espírito vivificado, e certo, a partir da sua vista você tem esse mundo infinito de possibilidade e desse mundo infinito de possibilidade que vem o Jesus do relacionamento social, o anticristo, negando as coisas da forma de relacionar um corpo e outro, negando a forma de Deus, né, se realizar com o homem, tudo isso veio ganhando grande confusão, certo? Entenda isso. E então, entenda isso, ó, me ajuda a destruir as armas dos nossos pais, me ajudam a destruir as armas do nosso pai, e que estivera na minha vista, o que eu estivera na minha vista, aquilo que, né, aquilo que estiver na minha vista, e contradizendo as nossas formas corretas de frutificar, e contradizendo a nossa forma correta de frutificar, faça de mim um corpo mais leal ao meu pai, né, ao meu pai, Deus, ao meu Pai, Deus, e que vós, corpo de Cristo, não me obriguem a contradizer a minha vida por causa de coisa, e não me obriguem a usar a minha arma, e para que os vossos corpos sejam glorificados com Deus, o Pai da eternidade. Se inscrevam neste canal, sinalize o vídeo, só se você estiver entendendo. Se não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Só façam isso realmente se tiver entendido, se tiver transparecido, se tiver esclarecido para você, então você se inscreva neste canal. Fora disso,
não tenho necessidade que você me faça coisa alguma, só faça isso realmente se for bom, certo? Se inscreva nesse canal, sinalize o vídeo só se você estiver entendendo. Se não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.